Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Sem perder tempo, galera. Agora o Zubeldia cai. Dificilmente ele vai permanecer no cargo depois desse processo e protesto, né? Melhor dizendo, é um protesto aí da torcida independente que vai protestar. Vou trazer os detalhes aqui para vocês, porque eles vão no CT da Barra Funda e a gente vai apurar o antes, durante e o depois para trazer todas as informações aqui também. Por que esse movimento agora da torcida independente, esse comunicado oficial de que eles vão no CT da Barra Funda protestar contra treinador, dirigente, comissão, os jogadores, né, comissão técnica, enfim. E isso hoje. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui antes das 17 horas, isso mesmo, hoje. A gente vai comentar nesse vídeo aqui também. E jogador aí que não é utilizado pelo Zubeldia, que está encostado lá no profissional, é devolvido aí para o sub-20. Mais um, né? Lamentável. Vamos falar disso aqui também. Uma baita promessa. Mais uma do São Paulo, que inclusive parece que o Zubeldia que diz que sabe trabalhar com os jovens, revelar os jovens, mas me parece que os jovens não estão muito contentes com ele, não. E olha que o William Gomes falou aí para o jornalista André Hernan aí, né, sobre essa questão de oportunidade com o treinador, né, o que era prometido para ele e por que ele saiu do São Paulo. Vamos falar disso aqui também, beleza, galera? Pois é. E o patrocinador master do São Paulo, pelo menos isso é uma boa notícia, né? O patrocinador master do São Paulo aí promete, né, fazer o Super CT, a exemplo mais ou menos do que está fazendo lá em Cotia com o TechFoot, né? Revolução aí para que seja um dos maiores CTs aí do mundo. Então, por isso que deve se chamar o Super CT. A gente vai acompanhar, obviamente, para ver esse processo também. Esses assuntos e muito mais aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, galera. Como sempre, comente aí, fique à vontade. Falar em comente, né? No vídeo que eu fiz ontem, eu soltei os dois vídeos, né? Um de manhã e um à tarde. No vídeo mais cedo, assim, eu acho que teve mais de 200 comentários. Confesso para vocês que do último vídeo eu ainda não respondi tudo. Respondi lá, acho que umas 190 mensagens. Acho que tinha umas 300. Então daqui a pouco eu vou lá e lasco o dedo lá respondendo vocês aí também. Vocês sabem que a gente está sempre trocando essa ideia lá também nas mensagens. E aí, eu acho que de umas quase 200, tiveram 3 comentários assim, que aí é legal a gente comentar, né? A galera até pede para comentar. Pô, deixa o Zubeldia trabalhar, vocês não sabem de nada, parem de cobrar o Zubeldia, ele tá fazendo um ótimo trabalho. Conseguiu jogar bem contra o Alianza Lima, conseguiu vencer lá o Tajeres, conseguiu um empate heróico contra o Atlético Mineiro. Cara, aí você pega um negócio desse, você olha tudo assim para trás, assim o que foi feito até agora, você fala, esses caras devem estar vendo outro treinador, outro jogo, né? Ou eu também não tô entendendo nada. Mas eu sei que a maioria, né, da torcida não quer mais o Zubeldia ou acha que ele tá fazendo um trabalho ruim. Verdade, cara. E Libertadores se joga assim. Venceu lá o Tajeres, a gente reconhece. Não foi um bom jogo, mas venceu o Tajeres. Contra o Atlético Mineiro, fez um primeiro tempo bom também. Eu acho que fez um jogo ok, até foi prejudicado pela arbitragem. E acredito que contra o Atlético Mineiro, na minha opinião, o São Paulo fez até o melhor jogo dessa temporada com o Zubeldia, ou talvez o melhor até hoje. Olha só para você ver que ainda falta muito para a gente melhorar. E contra o Alianza Lima, Libertadores é isso? A gente não tem que comemorar o empate, cara. Quem comemora o empate é o Alianza Lima. Se Libertadores é isso, eles que vieram jogar em casa e arrancaram um empate aí de um gigante aí, jogando no Morumbi. Então o Alianza Lima jogou a Libertadores. O São Paulo vacilou na Libertadores. Né? O Zubeldia vacilou na Libertadores. Então não tem como a gente falar, deixa ele trabalhar. Um empate contra o Alianza Lima, meu amigo, isso é vergonhoso pro São Paulo do jeito que foi ainda. É o pior time do grupo, então não dá pra gente se contentar, né, com esse empate aí. O primeiro tempo muito ok, mas quando o treinador resolve ser covarde, recuar todo o time, ele deu campo pro Alianza Lima, e por isso nós sofremos o empate. Já falamos aqui demais, né, galera? É isso. Mas minha opinião, mas isso aí, continua comentando a galera. Importante a gente sempre trazer aqui, sempre, né, trazer esse debate, galera. Falar em debate, deixa eu trazer para vocês aqui agora que mais um jogador volta para a base aí. Enquanto o Rian Francisco aí também está sonhando com as oportunidades, olha só, antes de eu falar dessa volta para a base, deixa eu colocar aqui para vocês, galera, a questão aqui
que foi falar do William Gomes. O William Gomes, de certa forma, assim, você vê que educadamente ele detona ali essa gestão de oportunidades, né? Pelo menos eu entendi assim. Não é para fazer um sensacionalismo, não, galera, mas é para trazer a realidade. Por que, que a gente não pode saber a realidade? A gente procura, fuça tal. Ele falou com o André Hernan. Vamos ver esse corte aqui. O que, que vocês acham disso? Tinha essa promessa de que você jogaria mais esse ano? Eu sempre falaram pra mim que as oportunidades iam chegar. Então, tipo assim, eu não acredito muito em promessa, sabe? Eu acredito muito na verdade. Então, eu continuava trabalhando, esperando minha oportunidade chegar. Só que em alguns momentos eu via que tava mais distante, entendeu? Então, isso foi prejudicando um pouco a relação, mas nada muda, né? O trabalho sempre continua igual. E assim, a sensação que eu tenho, eu vejo muito de termômetro de torcida, é que de repente, pô, você poderia ter tido mais oportunidades. Isso também pesou? Eu acho que todo jogador quer jogar, independente de ser jovem, de não todo, ou não, todo jogador quer jogar. Então, eu tinha muita vontade de jogar, eu achava que eu merecia as oportunidades. Eu sempre tive isso na minha cabeça, falei, cara, eu trabalho bem, eu entro bem. Então, isso foi indo aos poucos, foi mudando meu pensamento. Mas aí, a partir do momento que eu vi que uma oportunidade chegou pra mim que seria diferente, eu falei, vou aproveitar essa oportunidade. É isso. Ele aproveitou a oportunidade e saiu do São Paulo porque ele viu que não jogaria com o Zubeldia, não jogaria com essa diretoria que diz que os garotos não estão prontos, tal. E detalhe, né? O William Gomes ele subiu com o Dorival Júnior. O William Gomes já estava quase um ano e meio, mais de um ano aí, recebendo as promessas de que ele jogaria. E aí, quando ele chega no momento aí com o Zubeldia, ele não jogou. E detalhe, tá? Assim, quem defende o Zubeldia e defende também a diretoria, e aí eu tenho direito de ter a minha opinião, galera, a respeito à tua. Ele não jogou porque o treinador é um medroso, que tem medo de colocar a molecada para jogar. Ah, mas colocou o Lucas Ferreira, como eu vi gente jogando. Ele colocou porque não tem outro. Porque o Lucas tá machucado e o Eric, se o Eric tivesse aí, estaria o Eric jogando e não produziria o que produz o Lucas Ferreira. Então seria o Eric. Se tivesse o Wellington Rato, ia ser o Wellington Rato. Se tivesse o Nestor, ia ser o Nestor. Se tivesse o Michel Araújo, ia ser o Michel Araújo. Não seria o Lucas Ferreira. Ele colocou porque não tinha outro, não tinha opção. Ou ele ia colocar o Cedric de ponta, ia colocar o Marcos Antônio de novo de ponta, coisa que não vinha funcionando. Alguém chegou para ele e falou: cara, você é louco, coloca o Lucas Ferreira para jogar, que o moleque é bom, ele vai dar conta do recado. E aí ele colocou para jogar. Não é uma opção dele que ele tá vendo isso aí. Tanto que a gente vê que ele não tem essa visão, que nas trocas dele, sempre trocas absurdas, coisa que acaba estragando o São Paulo. Agora, quando o William Gomes fala isso aí, galera, porque, você viu que ele falou, assim, deu uma estragada um pouco na relação, exatamente por causa disso. Ele tá falando de quem aí a relação? É com o treinador, cara. E ele foi embora porque não teve oportunidade. Depois vem a diretoria e fala: ele não teve minutagem, por isso que ele foi vendido barato. É lógico que ele não teve minutagem. Você coloca um treinador no comando que não dá oportunidade para esses caras, era uma promessa. E o cara tá jogando lá na Europa, e tá jogando bem, inclusive, o William Gomes. Lá ele tá ganhando, né, as oportunidades. Incrível, né? O cara não consegue jogar, não pode jogar o Campeonato Paulista aqui, mas ele pode jogar lá jogo de Champions League, igual ele jogou, jogo de campeonato lá do português, é incrível, né? Não dá, o torcedor de São Paulo não cai mais nisso. E agora, quem é o outro que volta para a base agora de vez é o Henrique Carmo, galera. Como eu tinha falado para vocês antes de colocar o vídeo ali do William Gomes, enquanto o Rian Francisco é outro que está sonhando com as oportunidades, e a gente já viu que ele não joga de jeito nenhum, e se amanhã, domingo, ele não entrar, fica provado mais uma vez que o treinador não terá assim vontade nenhuma de colocá-lo para jogar. O Henrique Carmo agora, que subiu também junto com o William Gomes, geração William Gomes, Henrique Carmo e William Gomes, duas baitas promessas, estou falando de promessas, né? O William Gomes está virando lá uma realidade porque está jogando lá em Portugal. Já o Henrique Carmo, a realidade é que ele voltou para o sub-20. E aí, inicialmente, ele nem queria descer para o sub-20, só que o empresário dele chegou a um acordo com ele e desceu, mas a promessa, eu venho falando isso aqui para vocês podem me cobrar aí depois, é que no meio do ano, aí na próxima janela de transferência, ele vai sair. O empresário vai procurar um time para ele, aí se o São Paulo vai vender barato é outra coisa, ou vai emprestar,
mas ele não vai ficar mais no São Paulo. É mais um descontente aí com essa gestão de base do São Paulo. Muricy, Belmonte, Casares, essa galera toda aí, Zubeldia, que faz essa transição. Então, quem faz a transição do sub-20 para o profissional é o Muricy, o Belmonte e o Zubeldia aí, os principais, que é o treinador que aceita. Então, assim, voltou o Henrique Carmo. O Henrique Carmo ainda continua achando que poderia sim também ter oportunidades no time principal, no time profissional. Né? Eu acho que isso é uma crítica, um questionamento que a gente pode fazer. Por que ele usa o Cedric lá, por exemplo, para jogar de ponta e não pode usar um garoto, o Henrique Carmo, de 18 anos? O garoto tá jogando lá no Sub-20, não é porque ele jogou uns minutos mal, não serve. Ele só jogou no time principal no Campeonato Paulista esse ano na estreia contra o Botafogo. Então, gente, assim, é chovendo molhado. A gente sempre falar dessa transição do São Paulo, como o São Paulo vem tratando esses garotos. E aí, sinceramente, eu acho que quando entrar um investidor aí, chegando o Marinax aí, se realmente, né, depois que assinar, eu acho que vai mudar muita coisa em Cotia, tá? Alguns garotos que estão voltando aí para o Sub-20, inclusive, né, o caso do Matheus Alves, pode até beneficiar aí, né, um lucro até pro investidor. Por que não? Você fala, o cara tá lá na base, opa, tá na minha gestão aqui, não é tudo que tá na base, vai ter uma porcentagem de vendas e tal. Depois o cara sobe, joga no profissional e ele já teve essa experiência, quer dizer, quem vai lucrar é o Marinax. Mas de certa forma, chegando esse Marinax aí, vai botar uma pressão para qualquer treinador que tiver no São Paulo aí, na minha opinião. E sinceramente, nem acho que será o Zubeldia. Falar nisso, galera, comenta aí o que vocês acham. Dá aquele like, já tô esquecendo de pedir para vocês aí, quem puder e quem quiser, obviamente, não é obrigação, mas quem quiser dar essa moral, deixa o like aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha. São paulinos, são paulinas, torcedores de outros clubes, aqui é sempre com respeito à camisa de qualquer um. Aqui o que vale é eu respeitar a sua opinião, você respeitar a minha, gente vai trocando sempre essa ideia aí, beleza? Mas a prioridade aqui é o São Paulo Futebol Clube com um pouco de clubismo. Tamo junto. Olha só, gente, o Dorival comentou aí recentemente também, né? Assim, eles começam a falar, né, quando surgem essas especulações, de que nesse momento, né, ele não iria para clube e tal. A questão do São Paulo, ele fala, não, que é sempre lembrado, teve um bom trabalho, tem ótima relação com os profissionais do São Paulo, mas o São Paulo ainda, olha só, hein, pega essa, ainda tem um treinador. Ou seja, o Zubeldia ainda é treinador do São Paulo. Vocês se ligam nessas palavrinhas, galera. Ainda tem um treinador. E é verdade, o Zubeldia ainda é treinador do São Paulo. Goste a gente ou não, ele é o treinador do São Paulo. Dizem nos bastidores por aí, dizem a imprensa, inclusive, alguns setoristas, que inclusive foi o Alexandre Pretzel, né? Eu já até comentei isso no vídeo de ontem, da Rádio Bandeirantes, que ele trouxe a informação aí, que o São Paulo tem um acordo verbal com o Dorival, para ele fechar com o São Paulo quando o Zubeldia cair. O negócio é quando, né? Porque tá bem próximo disso acontecer, eu não tenho dúvidas. Não estou aqui pedindo a cabeça para ele sair, viu? Você que é fã do Zubeldia. Eu estou passando informações, a gente está comentando aqui sobre informações. E por que essa pressão aumenta e por que eu acho que ele vai cair? Porque quando eles se manifestam, meus amigos, os torcedores das organizadas, é aí que o bicho pega. É aí onde eu falo para você e eu vou ler para você aqui agora, porque a organizada vai no CT daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, nota que eles soltaram aí, ó. O Baby, né, oficial, nota oficial, olha só, hein? Exemplar no apoio, mas é hora de cobrança. Eu vou ler para vocês aqui, galera. São Paulinos, fizemos história mais uma vez. Uma recepção emblemática da torcida que mais sabe viver a Libertadores e que transformou esse sentimento em responsabilidade. Primeiro, perímetro cumprido, zero acidente. O que a Conmebol quis estragar, soubemos virar o jogo, revolucionar. E falamos em virada de jogo. E falando em virada de jogo, lá em 2017 o São Paulo correu risco real de cair. É verdade, galera. Quem acompanhou, hein? O que a Independente fez mudou conceitos e ficou marcado como o início da maior fanatização da torcida do São Paulo. O protesto foi o compromisso de primeiro conduzir o São Paulo para a salvação. Depois a cobrança viria. Nos salvamos, colocamos naquele ano os 5 maiores públicos do brasileiro
e a mídia esportiva ficou em choque. Os caras enlouqueceram, a mídia esportiva, né? Tá aí, ó. Ali nascia a torcida que conduz. Torcida que se manteve mais fanática e mais presente do que nunca. E a Glória também voltou por isso, né? Voltou por isso. 2023, 2024, campeão de tudo. E tá aí, até falando do nosso canal, campeão de tudo aí, nosso programa. Tamo junto. Vamos ver a outra nota aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Mas em 2025, o São Paulo está fora de foco. Enquanto o São Paulino continua fazendo sua parte de forma extraordinária, em gratidão, lealdade e respeito a você, a Independente que conduz também vai cobrar. Neste sábado, que é hoje, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui hoje, no sábado, tá? Às 17 horas, galera, nossa comissão estará no CT da Barra Funda, pois todos devem explicações. Serão cobrados diretoria, comissão técnica e elenco, com a condência, né, e exigência de respostas, sem violência que nunca ajudou ninguém nessas situações. Concordo plenamente. Mas só sairemos de lá com a resposta de que vão honrar o São Paulo e a torcida que conduz. Aguardem. Eu quero saber o que vocês acham desse comentário aí dele, essa nota da torcida independente aí. Comente. Vou dar minha opinião aqui. Eu quero saber a tua também. Comenta aí, galera. Sinceramente, cara, pra mim isso aí já é um movimento, galera. De verdade, assim, não, agora não é informação, tá? É um movimento, uma opinião minha. Um movimento de que o Zubeldia vai cair. Eu não sei quando. Quer dizer, já vira uma obrigação vencer o Cruzeiro, porque se não vencer o Cruzeiro amanhã, eles vão vaiar. O estádio todo vai vaiar o Zubeldia. Torcida comum, as torcidas organizadas vão vaiar sim o treinador e aí começa a ficar insustentável, porque amanhã vira obrigação vencer o Cruzeiro. Eu até acho que o São Paulo vence o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma terrível, né? Assim, um histórico, ele tem um problema para jogar contra o São Paulo. O Cruzeiro é um freguesaço do São Paulo. Acredito que isso vai ser mantido também com o Zubeldia amanhã. Acredito muito na vitória. Mas caso não venha a vitória, aí, meu amigo, é pressão e acho que os dias do Zubeldia estão contados. A fumacinha do Dorival Júnior ou com outro treinador, a faísca começa a aumentar cada vez mais. E quando a torcida organizada vai lá no CT, a sua comissão, né? Agora, quando eles falam comissão, eu acho que vai um grupo lá representar para que tenha essa reunião, porque, de certa forma, é uma reunião, mas aí tem a comissão que vai entrar, acredito, para dentro ali das portas do CT, porque e vejo que lá fora vai ficar a galera do batuque, fazendo barulho, tal, pressionando. Eu acredito que seja assim o protesto sem violência, que isso é importante, né, galera? O negócio é a democracia e conversar e receber respostas. Mas o importante, além de receber respostas, as respostas serem verdadeiras e acontecerem mesmo no São Paulo, dentro de campo. Também, e a diretoria também. Por que está acontecendo isso? Eu acho que um ponto importante para eles cobrarem é por que hoje no São Paulo, diretoria criou isso de os garotos não estão prontos. Eles estão devastando a garotada do São Paulo. Com esse negócio de não estão prontos. Estão assustando empresários, estão assustando familiares dos caras, os jogadores, assustando de forma que o cara fala, pra que eu vou deixar meu garoto lá no São Paulo lá se ele não tá pronto? Inclusive o Rian Carlos, zagueiro do Sub-17 ali, né, que era titular do Sub-17, o Santos acabou de levar ele, né? Você fala, pô, mas aí o Super CT também lá de Cotia, tal, ninguém vai sair mais. A diretoria falou que agora vai tirar jogador de lá do Real Madrid, jogador do Boca Juniors, jogador não sei da onde, que o São Paulo vai competir com todo mundo. Mas como que perde um garoto titular do Sub-17 pro Santos? Alguém sabe explicar? A resposta é em comunhão acordo. São Paulo vai ficar com alguns direitos. Mas por que o garoto foi pro Santos? Eu te falo porque o garoto foi pro Santos. Porque lá eles colocam para jogar. Por que o Palmberg foi pro Santos? Porque daqui a pouco ele vai estar no profissional, porque já que no São Paulo ele não receberia oportunidades. Então o São Paulo pode construir o super que for, mas se tiver a super incompetência e o super medo de não colocar essa garotada aí para jogar, eu não digo nem um garoto de 17 anos, o que eu tô dizendo é o seguinte, eles já estão projetando o futuro. Aqui a gente não vai jogar. O William Gomes, para quem entendeu, saiu porque viu que não ia jogar.
A nossa preocupação, sim, é com o Rian Francisco, é com o Lucas Ferreira, com o Matheus Alves, com o Luca, que é um baita jogador do Sub-17, o Paulinho, do Sub-17, porque ele tá jogando no Sub-20. O Paulinho, que tá lá também no Sub-20, que são jogadores, sim, que podem ser utilizados. Façam essa reflexão, galera. É isso que eles têm que cobrar também, perguntar por que essa gestão agora resolveu fazer assim com a base. E com o Zubeldia, tem que sim pressionar, sim, e tem que questionar assim, essa comissão técnica. Por que tem medo de colocar um garoto para jogar? E é só no São Paulo que tem esse medo. E cada vez que entra, garoto entre aspas, porque os caras têm 18 e 20 anos. A gente fala garoto aqui até pela nossa idade, né? Lógico, assim, a gente chama de garoto. Mas são jogadores profissionais já com seus 20 anos, 18 e 20 anos de idade. Então, quando eles entram ali, eles estão vestindo a camisa do São Paulo, eles também estão honrando e têm responsabilidades também. Vão ser cobrados também no seu determinado momento. Mas a gente precisa ter paciência? Precisamos, mas é lógico, para isso ele precisa jogar. Então, não é nada demais colocar um Lucas Ferreira para jogar, Zubeldia. Não é nada demais você colocar um Rian Francisco para jogar. Você está dando oportunidade e está fazendo bem para o São Paulo. Faz mal para o São Paulo e para você quando você resolve levar o Rian Francisco em todo o jogo. Só relaciona, mas não coloca para jogar, porque você acha que ele não está pronto. Ah, mas o Calleri em 9 meses quase faz 4 gols, tá pronto. Ah, o Luciano andando em campo, tá pronto, né? Pois é. Então, o que deve ser cobrado, na minha opinião, que eles vão cobrar, é exatamente isso aí. Toda essa gestão, acredito, e às 17 horas, como a gente costuma lançar o vídeo aqui por volta das 8, 8h30, a gente vai saber essa resposta e o que foi falado eu vou trazer no vídeo da noite então, beleza? Agora, amanhã vira mais do que obrigação, pressão aí para vencer o Cruzeiro. O Zubeldia, ele conseguiu assim, galera, ó, é porque ele não é um bom técnico. O Zubeldia não é um treinador consistente. Por quê? Vai lá, venceu o Tajeres, deu uma baixada na poeira ali, na pressão. Aí vai lá e empata com o Atlético Mineiro. Opa, São Paulo fez um bom jogo, ó, vamos apoiar o Zubeldia, vamos apoiar o Zubeldia. Aí o cara chega em casa, tá vencendo de 2-0 e toma um empate. A galera se revolta, velho. Era a hora da confirmação, eu falei isso aqui direto no canal, é a hora de se confirmar, para ele tirar essa zica de trocar de treinador, se ele quer ficar, vamos torcer para que o cara mude. Mas não, ele conseguiu estragar. E agora, pelo esse jogo contra o Alianza Lima, ele entra muito pressionado contra o Cruzeiro. E aí, onde ele vai ter que fazer um bom jogo, quer dizer, o time já entra pressionado, os jogadores vão entrar pressionados, porque os caras estão indo pressionar comissão técnica e jogadores, e tem que pressionar também esses jogadores aí. Vamos ser sinceros, galera. Esses jogadores do São Paulo, tem jogador aí com cadeira cativa, isso não pode acontecer. Eu espero que a Independente cobre Luciano e Calleri, porque eles não estão jogando absolutamente nada. São os dois do time que não estão jogando absolutamente nada. Não foi uma nota que uma vez a Independente soltou? Quem não quer vestir a camisa do São Paulo, que vá para outro lugar. Então, se eles não querem vestir mais a camisa do São Paulo, que procure outro canto para jogar. Porque esses caras não estão honrando, eles não estão jogando nada. Se entrar para dentro de campo para ficar andando, coloque então o garoto, então, que vai correr muito mais do que eles. A inexperiência, a vontade e a gana de querer vencer na vida vai fazer um garoto aí de 17, 18 anos correr muito mais do que esses aí de 30 e tralalá aí, como Luciano e Calleri, porque eles não estão jogando nada. É isso. Comenta aí o que você acha também, tá bom? Sobre esses assuntos aí. Prometo para vocês que à noite a gente vai repercutir então essa cobrança aí, né, da Independente. Vamos ver como eles vão cobrar, o que vai ser falado nisso aí, galera. Tamo junto aí, forte abraço. Fiquem com Deus, tenham todos aí um bom sábado, galera. Vamos São Paulo, sempre. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca.